The last little handshake goes on, the thumbs up to the various drivers, the mouth up to the drivers. A volta de apresentação para o Grande Prêmio da África do Sul. Você vê aí a reta do autódromo de Kyalami e vamos para a largada do Grande Prêmio da África do Sul. Com Nick Lauda no pole position, Mario Andretti na segunda posição. Aí está o Renault Turbo, que é a grande sensação para essa corrida. Vamos acompanhar a largada do Grande Prêmio da África do Sul, que será disputado em 78 voltas. Aí o sinal ainda vermelho. E agora sim, a largada para o Grande Prêmio da África do Sul. Lauda, Andretti disparando para a primeira posição. E Emerson Fittipaldi tentando ganhar alguma posição lá atrás. Ele que larga na 15ª. Veja Mario Andretti tomando o ponto. Tomada de curva, a primeira curva, a curva muito perigosa. A curva Pico do Corvo. Aí está a Lotus de Mario Andretti, que largou de forma excelente, assumindo a liderança do Grande Prêmio da África do Sul. Nick Lauda tentou ainda garantir a segunda posição, mas não conseguiu. George Scheckter é o segundo colocado. O brasileiro Emerson Fittipaldi não conseguiu melhorar a sua posição na largada, não. Já indo para o S do circuito de Kyalami. Vão completar a primeira volta deste Grande Prêmio da África do Sul. Mario Andretti na primeira posição, George Scheckter é o segundo. O segundo colocado. É exemplo do que aconteceu na cidade de Buenos Aires, é exemplo do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Andretti abrindo muito na primeira volta, como aconteceu no Rio com o argentino Carlos Reutemann. Veja bem. Lauda é o terceiro. Hunt é o quarto. Jabouille é o quinto colocado. Emerson
Fittipaldi mantém a 15ª posição na primeira volta do Grande Prêmio da África do Sul. Tentou melhorar, mas não conseguiu. Observe George em segundo. As marcas do pneu na largada. Niki Lauda o terceiro, James Hunt o quarto colocado. Veja o brasileiro Emerson Fittipaldi. E Emerson caiu para a 18ª posição após a largada do Grande Prêmio da África do Sul nessa segunda volta. Simplesmente perdeu 3 lugares. E para variar, uma péssima largada. Os primeiros colocados: Mário Andretti, George Scheckter, Niki Lauda, James Hunt, Jabouille, os 5 primeiros colocados do Grande Prêmio da África do Sul. Duas voltas já completadas, são 78. A extensão do circuito de 4 quilômetros, 104 metros. Andretti completando a terceira volta. E já abrindo uma diferença de 2 segundos para o segundo colocado, que é George Scheckter. Lauda, Hunt. Caiu para a 6ª posição, Jabouille. Aí o sul-africano George Scheckter, que é considerado um dos favoritos para esse Grande Prêmio da África do Sul. Lauda, o terceiro colocado, muito próximo dele. Hunt, o quarto colocado também. Na saída do S. Indo para a curva, cabeça de leão. E aí já entrando na reta, que é bastante grande, do Autódromo de Kyalami. Onde os carros desenvolvem a maior velocidade, chegando a 310 km por hora. Veja bem, Niki Lauda bem próximo de George Scheckter, o mesmo acontecendo com James Hunt. Niki Lauda, que conseguiu a sua primeira pole position nesse ano, depois de ter saído da Ferrari, indo para a Brabham. Que dizia ontem que a grande incógnita é realmente o problema do pneu. Se a escolha do jogo de pneus for boa, for feliz, poderia até vencer o Grande Prêmio da África do Sul. O mesmo acontecendo com Emerson Fittipaldi, que estava muito satisfeito antes. Colocado é Ricardo Patrese. Mas o quinto colocado é Ricardo Patrese. Aí o carro de James Hunt. Vai para o box James Hunt, perdendo, portanto, a 4ª posição. Ficando para Patrese a 4ª posição. E já vai abandonando Hunt. Primeiro carro a abandonar o Grande Prêmio da África do Sul de James Hunt. Muita fumaça aí. Isso aconteceu na 5ª volta.
Explicações de Hunt. Ficando em primeiro, Mário Andretti. Segundo, agora George Scheckter. Terceiro, Nick Lauda. Quarto, Ricardo Patrese. Quinto, Jabouille. Muita preocupação na televisão da África do Sul com os boxes da McLaren. Enquanto mais uma volta é completada. Décimo sétimo lugar para Emerson Fittipaldi. Emerson ganha mais uma posição nessa volta, ultrapassou a Hubert Keegan. Vai para a 16ª posição o brasileiro Emerson Fittipaldi. Enquanto isso, o passeio de Mário Andretti. George Scheckter se mantém em segundo, Nick Lauda o terceiro, muito colado. O africano George Scheckter. Perceba como desenvolve muito bem o carro de Mário Andretti, principalmente o seu comportamento nas curvas, no S. Abrindo para 2 segundos e 23 centésimos. A 13 também acompanha o bolo inicial, o bloco inicial. Aí está o quinto, Jabouille. Está segurando o pessoal lá atrás. Esta volta do Grande Prêmio da África do Sul. George Scheckter muito preocupado com o Nick Lauda, olhando muito para os espelhos. A maneira característica do sul-africano realizar uma curva. Saindo do S, George Scheckter, que é o segundo colocado no Grande Prêmio da África do Sul. A diferença nessa volta permanece 2 segundos e 23. Líder Andretti. Patrese se aproximando bastante com o seu Arrows. De Nick Lauda. Os 4 primeiros colocados no Grande Prêmio da África do Sul. Jabouille é o quinto, o brasileiro Emerson Fittipaldi, ficando com a 16ª posição. Está o brasileiro Emerson Fittipaldi. Com problemas. Com problemas, o brasileiro Emerson Fittipaldi. É o carro de Hubert Keegan, que vai para o boxe. Mas é o carro Haskett, Ed Sheeran, que foi para o boxe. E Emerson deve ir para o boxe também. Enquanto isso, o líder Mário Andretti vai desenvolvendo um ótimo trem de corrida. Foram completadas 7 voltas do Grande Prêmio da África do Sul.
equipe Copersucar aguardando a chegada de Emerson Fittipaldi no boxe. O brasileiro Emerson Fittipaldi. Problema na caixa de mudança. Ele que teve esse mesmo problema hoje pela manhã no treino de 30 minutos. Já uma volta atrás do líder. Mário Andretti. Observa a movimentação da equipe de Emerson Fittipaldi. Já agora sem nenhuma perspectiva para o Grande Prêmio da África do Sul. Quase 2 voltas atrás. E vamos aguardar para saber se Emerson retorna ou não retorna. Ele que ganhou apenas uma posição vai abandonar o Grande Prêmio. Mais um fora do Grande Prêmio. Além de James Hunt e Emerson Fittipaldi abandonam o Grande Prêmio da África do Sul. Depois do brilhante segundo lugar no Rio de Janeiro, Emerson abandona a corrida na 8ª volta. Enquanto isso, o Mário Andretti vai aumentando a diferença para o segundo colocado, que é o sul-africano George Scheckter. Está aí o abandono de Emerson Fittipaldi. Nona volta completada pelo líder Mário Andretti. George Scheckter continua na segunda posição. Terceiro para Nick Lauda. Quarto, Ricardo Patrese com Arrows. Quinto, Jabuí com seu Renault Turbo, que vem causando muita sensação nos meios de Fórmula 1. Aí uma ideia visual da diferença de Andretti para o segundo colocado, George Scheckter. Dez voltas para Mário Andretti. Faltando 68. Mário Andretti é o líder do Campeonato Mundial de Pilotos com 12 pontos. Lauda é o segundo com 10. Aí a briga, segundo, terceiro e quarto lugares. Briga muito boa. George Scheckter, Lauda e Ricardo Patrese. Ainda mais se a gente levar em consideração que Ricardo Patrese está com o Arrows, um carro que estreou no Grande Prêmio Brasil. E esses três, a segunda, terceira e quarta posições, estão bastante distanciados de Jabuí, que é o quinto colocado, que prende o segundo pelotão. Andando juntos, Scheckter, Lauda e Patrese.
11ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. A situação do Mundial trazendo Andretti com 12 pontos em primeiro lugar, Lauda com 10 em segundo, Reutemann com 9 em terceiro, Emerson Fittipaldi, o quarto, com 6 pontos. O quinto, Depailler, 4 pontos. O sexto, Hunt, que já está fora, com 3 pontos. Em sétimo, Rony Peterson, com 2. Regazzoni, També e Pironi, com 1 ponto cada. A nota negativa desse Grande Prêmio da África do Sul foi a desclassificação da equipe Shadow. Nem Clay Regazzoni, nem Hans Stuck conseguiram classificar-se para largarem nos 26. Lauda chegando bem próximo de Jorge, o mesmo acontecendo com o Patrese. Aumenta a diferença de Andretti para o segundo Jorge. É de 3 segundos e 40 centésimos. Nesta 12ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. O terceiro que vai para o boxe é Jochen Mass. Aí está, carro de número 9. Evidentemente com problema no pneu. Já substituído o pneu esquerdo do ATS de Jochen Mass, que largou na 14ª posição ao lado de Emerson Fittipaldi. Retomando Jochen Mass. Agora exatamente com uma volta atrás. Aí a entrada da curva onde faleceu no ano passado Tom Price. E onde também faleceu Peter Revson. Indo para a curva do piquenique, já contornando segundo, terceiro e quarto colocados do Grande Prêmio da África do Sul. Enquanto isso, o Andretti indo na curva do crepúsculo. Se dirigindo para a curva do clube, onde é a curva de baixa velocidade. Está o piloto finlandês que estreia hoje. Teve um acidente bastante feio durante os treinos e vai abandonar a corrida. Dá essa impressão. Está aí, abandona. Keg Rosberg, finlandês. 3 carros já deixando o Grande Prêmio. De Hunt, de Emerson Fittipaldi e de Rosberg. Carro de número 32. Apenas 23 carros no Grande Prêmio da África do Sul. Niki Lauda recebeu uma determinação no boxe para atacar mais de perto a George Scheckter, se bem que ele está colado no sul-africano durante essas 13 primeiras voltas. Acontece que o Patrese também está aumentando o ritmo de corrida e empurrando o campeão do mundo, Niki Lauda. Bach com a sua Lotus está em 15º lugar, Hubert Keegan está em 14º, Carlos Reutemann da Argentina e Villeneuve mantendo a 7ª e 8ª posições. Décima quarta volta.
transmissão da Globo acompanhando a terceira prova do Mundial da temporada de 1978. Aí o carro Arrows de Ricardo Patrese, carro de número 35. Tentando ultrapassar a Niki Lauda. Na tomada da curva, usando tudo que tem direito na pista, Ricardo Patrese. Enquanto isso, Mário Andretti abriu um pouco mais. Vai para 4 segundos e 29 centésimos. A diferença na 15ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Patrick Depailler realizando uma ótima corrida. É o quinto colocado, Patrick Depailler. Jabouille perdeu a posição. After that, it was Eddie Cheever. His engine also shut up a bit. And following him, further down the pits, one of the ATS cars came in. It was a little bit of wheel movimentação do box, com imagens geradas pela TV da África do Sul. With a broken drive shaft. From the pits back to the main grandstand. O problema do brasileiro Emerson Fittipaldi foi o rompimento de uma barra de suspensão. Por isso que realmente teve que abandonar o Grande Prêmio da África do Sul. Andretti, Jodi, Patrese que ultrapassa Lauda e Depailler. Patrese consegue ultrapassar a Niki Lauda, veja bem, enquanto Depailler encosta também Niki Lauda. Uma corrida excelente de Patrick Depailler, que largou simplesmente na sexta fila, na 12ª posição. Primeiro colocado, Andretti. Segundo, George Scheckter. Terceiro, Patrese. Quarto, Niki Lauda. Quinto, Patrick Depailler. Sexto para Jabouille. Vamos para a 16ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Característica do francês Depailler vem se acentuando a cada corrida, largando mal com o seu Tyrrell e ganhando posições até o primeiro terço da corrida e realmente brigando pelas primeiras posições. Todo mundo embolado, a diferença caiu muito. Veja bem, Mário Andretti pode perder a primeira posição para George Scheckter. Aí está George Scheckter por dentro na entrada da curva do Bico do Corvo. Passa para a primeira colocação no Grande Prêmio da África do Sul. Com problemas, Mário Andretti na volta de número 17. Ele que conseguiu abrir quase que 5 segundos. E Patrese também pode ultrapassar a Mário Andretti dentro de instantes. Aí está o sul-africano George Scheckter liderando o Grande Prêmio em seu país. A repetição da ultrapassagem por dentro não teve maiores dificuldades. Quando o Andretti quis voltar, já não havia mais a mínima condição. Novo líder para o Grande Prêmio da África do Sul. E Patrese já na segunda posição também. Patrese passando para a segunda, Andretti ficando com a terceira. E deve cair para a quarta e, se continuar assim, evidentemente irá para os boxes. Mário Andretti. Patrese acompanhando o ritmo de George Scheckter. Andretti continua na terceira posição. Lauda é o quarto colocado. Depailler é o quinto colocado.
18ª volta. A briga é sensacional. Patrese e George Scheckter. Vai com tudo, Patrese. Veja, por dentro. É claro, com um carro que estreou no Grande Prêmio Brasil. E a vontade do jovem Patrese. Precisa ter um pouco de calma também para não se enroscar em George Scheckter, que também é um outro piloto não muito cuidadoso. Na volta do Grande Prêmio da África do Sul. Andretti mantém a terceira posição, Lauda a quarta posição. Realmente no cano de George Scheckter. E Lauda abriu para ultrapassar a Mário Andretti. Pode surgir como terceiro. E Depailler também, veja bem. Lauda vai para a terceira posição. Andretti fica com a quarta posição. Depailler a quinta posição. Muitas emoções no Grande Prêmio da África do Sul. Mas é impressionante o que o Patrese está fazendo. Quase que errou, hein? A tomada de curva foi muito mal feita por Patrese. É a 20ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Agora tem um retardatário ali que pode atrapalhar o líder George Scheckter. Vamos observar atentamente. Observe também como o Patrese perde muitas vezes o traçado da pista e o George abre. E depois ele parte para a recuperação, encostando outra vez no sul-africano. Uma corrida soberba de Patrese. Bandeira azul para Arturo Mesário. Arturo Mesário é o retardatário. Jorge, Patrese, Lauda, Andretti e Depailler, os 5 primeiros colocados. Abriu Jorge para ultrapassar Mesário e conseguiu. O mesmo acontecendo com Patrese. Sempre lembrando o amigo da Globo que Emerson Fittipaldi, James Hunt e mais o estreante finlandês Rosberg já abandonaram o Grande Prêmio da África do Sul. Tudo isso acontecendo na volta de número 23. É verdade que para o torcedor brasileiro a saída do Emerson Fittipaldi sempre realmente esfria. Mas as emoções no Grande Prêmio da África do Sul, a partir da 14ª volta, são realmente dignas de um grande espetáculo. Principalmente a audácia de Ricardo Patrese, querendo realmente pontear o Grande Prêmio da África do Sul. Agora não dá para entender essa bandeira azul com o líder George Scheckter. É a mesma coisa que pedir para o George sair e deixar o Patrese passar. A bandeira azul é usada exatamente para quando um carro não está na mesma volta e exatamente vem o que está na mesma volta da liderança. Nesse ponto do circuito, Patrese encosta muito em Jorge. É o miolo, indo para a curva de baixa. Tentou por dentro, Lauda também encostando em Patrese. Depailler já é o 4º colocado. Patrick Depailler é o 4º colocado, Mário Andretti o 5º colocado. 6º colocado para o companheiro de Nick Lauda, John Watson. 7º colocado para Jabuí. 8º colocado, Carlos Reutemann da Argentina.
Momentos de definição com Depailler tentando ultrapassar a Niki Lauda. Perceba bem, abriu Patrick Depailler. Vai ganhar a terceira posição do Grande Prêmio da África do Sul. Excelente o ritmo de Patrick Depailler, que largou na 12ª posição. Perceba bem, George Scheckter o primeiro, Patrese o segundo, Depailler o terceiro, Lauda o quarto, Andretti o quinto. Sexto colocado, John Watson. Sétimo colocado, Jabouille. Oitavo, argentino, Carlos Reutemann. Aí a ultrapassagem de Depailler sobre Niki Lauda. Vamos para a volta de número 25 do Grande Prêmio da África do Sul. Mais uma tentativa de Patrese. Mais uma vez bandeira azul. Agora abriu Patrese. Abriu Patrese na reta. Vamos saber se ele consegue ultrapassar a George Scheckter. Vai para a tomada de curva, Ricardo Patrese. Assume a liderança do Grande Prêmio da África do Sul, Ricardo Patrese, com seu Arrows. Na volta de número 26, de forma brilhante, Patrese. Uma grata surpresa. A ultrapassagem das mais importantíssimas, você revendo. Ricardo Patrese. George Scheckter cai para a segunda posição. E não tenham dúvidas, daqui a pouquinho Patrick Depailler, já nessa tomada de curva, tentou por dentro levar também a George Scheckter, procurará o segundo lugar. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Casa José Silva, a maior boutique do Brasil, continua oferecendo ação, aventura e romance durante as 4 estações do ano. Vista uma roupa da Casa José Silva. Ela é seu passaporte para um mundo mais emocionante. Isto que você viu foi apenas um trailer. Volta de número 27 do Grande Prêmio da África do Sul, com a liderança de Ricardo Patrese, que esteve muito cotado, inclusive, para ir para a Ferrari no ano passado, quando o comendador se decidiu pela ida de Villeneuve. Volta de número 28 numa transmissão exclusiva para você, da Globo, mostrando este grande prêmio verdadeiramente sensacional. Com muitas alterações e ainda muita coisa pela frente. Realmente o circuito de Kyalami bastante pequeno na sua extensão, dando um ritmo de corrida sempre indefinido. E veja você como já abriu Patrese. Vai marcar nessa volta a diferença de 1 segundo e 17 centésimos. Em apenas 2 voltas abriu 1 segundo e 17. Aí está, Depailler. Patrick Depailler assumindo a segunda posição do Grande Prêmio da África do Sul. Ultrapassando ao sul-africano George Scheckter. Outra alternativa. Patrick Depailler na segunda posição, terceiro George Scheckter, quarto para Niki Lauda. Você revendo a ultrapassagem de Depailler, sempre no final da reta, onde as máquinas desenvolvem a velocidade de 310 km. E onde Patrese deve estar desenvolvendo 315. Porque em 2 voltas abriu 1 segundo e 27 centésimos. Completar a
38ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Depaye o segundo, Jorge o terceiro, Lauda o quarto, Andretti o quinto colocado. Lauda abriu também. Lauda abriu, ganha a terceira posição no Grande Prêmio da África do Sul. Niki Lauda, George Scheckter cai para a quarta posição. E Andretti, que dava a todos a impressão que tinha realmente problemas no seu carro, vai se mantendo e encostando em George Scheckter. Você repara que sempre no mesmo ponto, saindo do vácuo, tomando o tangenciamento para a curva por dentro e evitando assim a volta de George Scheckter para a posição. Patrese o primeiro, Depaye o segundo colocado. O terceiro agora, Niki Lauda. Quarto colocado, George Scheckter. Quinto colocado, Mario Andretti. Sexto colocado, John Watson. Sétimo colocado, Jabouille. Oitavo colocado, o argentino Carlos Reutemann. É uma transmissão da Globo que tem as informações diretas fornecidas pelo correspondente do jornal O Globo, Janus Lengel, no autódromo de Kyalami. Nona colocação de Alan Jones, 10ª colocação de Jacques Laffite, 11ª colocação do sueco Ronnie Peterson. No detalhe, Patrick Depaye, segundo colocado do Grande Prêmio da África do Sul. Na oitava colocação fica difícil, Carlos Reutemann. Está muito difícil para o Carlos Reutemann, oitava colocação, com problemas na sua Ferrari. É a volta de número 31 do Grande Prêmio da África do Sul. São 78 voltas. Lembrando que o pole position Niki Lauda teve o tempo de 1 minuto 14 segundos e 65 centésimos. E eles estão virando com 1 minuto 17 segundos durante a realização da prova. Vamos à confirmação das posições. Primeiro, Patrese. Segundo, Depaye. Terceiro, Lauda. Quarto, George Scheckter. Quinto, Andretti. Sexto, Watson. Sétimo, Jabouille. Oitavo, Alan Jones. Nono para Ronnie Peterson. 10º agora para o argentino Carlos Reutemann. As 10 primeiras posições confirmadas oficialmente. Lembrando que James Hunt, Emerson Fittipaldi e Rosberg estão fora do Grande Prêmio da África do Sul. Emerson, com o problema da barra de suspensão traseira, foi obrigado a abandonar o Grande Prêmio. Ele que largou na 15ª posição, caiu para a 18ª e chegou depois à 16ª. Recuperação para Mario Andretti, que tenta ultrapassar a George Scheckter. Por dentro, Mario Andretti retomando uma posição. Aí o carro de número 18. Brambila.
que largou na 10ª fila com a 20ª posição. Mostrando para vocês os últimos colocados do Grande Prêmio da África do Sul. E até a 13ª posição, Patrese o primeiro, Depailler o segundo, Lauda o terceiro. Ficando a expectativa da confirmação de Scheckter em quarto ou Andretti. Aí o líder da prova, Ricardo Patrese. Veja, Patrese tem 2 retardatários, ou seja, vai dar uma volta sobre os últimos colocados, o líder da prova, Ricardo Patrese. Agora sim, poderíamos ter a bandeira azul constantemente mostrada, para que o carro que está na última posição não prejudique o rendimento do líder Patrese. Nick Lauda, segundo, George Scheckter. Na terceira, Andretti na 4ª posição. Watson na 5ª. Jabouille na 6ª. Jabouille na 7ª. Jones na 8ª. Peterson na 9ª posição. Reutemann na 10ª. Villeneuve na 11ª. Laffite na 12ª e também na 13ª posição. É a 34ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Mais uma ultrapassagem de Ricardo Patrese. Vamos acompanhar nesta passagem a volta, na volta de número 35, a diferença de Patrese para o segundo colocado, que é Depailler. Caso consiga manter a primeira posição até o final do Grande Prêmio da África do Sul, Patrese vai equilibrar muito a situação do Mundial de Pilotos. Niki Lauda perdeu muito tempo para ultrapassar o mexicano Héctor Rebaque e aumentou a diferença desse piloto que você está vendo. Depailler para Niki Lauda, o segundo, terceiro colocado. O que está acontecendo agora com Depailler? Procura se recuperar o austríaco Niki Lauda. Foi visível a colaboração para que Depailler pudesse ultrapassar. Após a 35ª volta do Grande Prêmio da África do Sul, as colocações: Patrese é o primeiro, Depailler o segundo, Lauda o terceiro, quarto ainda Scheckter, veja bem, quinto Andretti, sexto John Watson, sétimo Ronnie Peterson, oitavo Alan Jones, nono Jabouille, décimo Carlos Reutemann da Argentina, 11º Villeneuve, 12º Jacques Laffite, 13º Patrick também. As 13 primeiras posições. Aí o sul-africano George Scheckter, que chegou a liderar o Grande Prêmio da África do Sul 6 voltas. Andretti tentando recuperar a posição.
Depois de um terço da corrida, onde tivemos muitas emoções, as posições agora um pouco mais definidas e cada um sentindo a perspectiva do seu carro, o problema de pneu que era realmente uma incógnita, e as posições são mantidas. Lauda conseguiu ultrapassar outro retardatário, George Scheckter e Andretti ao mesmo tempo. Completada agora a 37ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Reutemann, o nono colocado agora, Jabouille é o 10º. O Turbo, a grande sensação, vai caindo de posição para posição. É uma transmissão exclusiva da Globo que acompanha em todos os seus detalhes o Campeonato Mundial de Pilotos da temporada de 1978. Arturo Merzario e Jokemar são os dois últimos colocados do Grande Prêmio da África do Sul. Jorge e Mário Andretti disputando palmo a palmo. Jorge o 4º colocado, Mário Andretti o 5º colocado. Tentou Mário Andretti. Não foi agora, mas está tentando Mário Andretti. Jabouille vai para o box. Carro de número 15, o Renault Turbo no box. Aí está. Os 5 primeiros colocados para você conferir: Patrese, Depailler, Lauda, Scheckter, Andretti. O 6º colocado é John Watson. Os 6 primeiros que marcam pontos no Campeonato Mundial de Pilotos. Jabouille abandona a prova também. É o 4º carro. Jabouille fora dela. E Arturo Merzario também indo para o box. Pode ser o 5º carro a abandonar o Grande Prêmio da África do Sul. Largaram 26. Até agora 22, fora o Merzario, 21. Ele apontou ali que é problema de pneu. Então continua Merzario. Apenas 4 abandonam o Grande Prêmio da África do Sul. Hunt, Emerson, Fittipaldi, Rosberg e Jabouille. Permanece a luta na 4ª e 5ª posições, Scheckter, Andretti. Patrese com a diferença de 2 segundos sobre Depailler. Depailler com a diferença de 53 centésimos para Lauda, que é o 3º colocado. Outro que vai aumentando o trem de corrida é John Watson, companheiro de Nick Lauda. Ele que está na 6ª posição. Veja bem, Patrese. Mais uma volta. Lauda faz sinal para o box. Lauda levanta o braço direito quando passou, enquanto você acompanha Patrese. Ele que está na 3ª posição. Vamos aguardar na outra volta se Lauda irá para o box ou não. Uma corrida que começou com a liderança de Mário Andretti.
Depois Andretti perdeu a posição para George Scheckter e George Scheckter perdeu para Ricardo Patrese. Uma corrida que já teve 3 líderes. Vamos completar a 40ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. São 78, portanto já chegamos um pouco mais da metade do Grande Prêmio da África do Sul. Faltando 38. Ricardo Patrese vai melhorando a cada volta. Aumenta a diferença para 2 segundos e 20 centésimos. Sobre a segunda posição. Aí Patrick Depailler, que largou na 12ª posição, é o segundo colocado, realizando uma corrida verdadeiramente sensacional. Tanto ele quanto o Ricardo Patrese, que é o líder. A diferença aumentou agora para 2 segundos e 40 centésimos. Está saindo da zebrinha, da curva do S, indo para a curva Cabeça de Leão, Depailler. E a sensação que é Patrese. Prossegue ainda a luta de George Scheckter e Mario Andretti. George na 4ª posição, Mario na 5ª posição. Merzario retornando para o boxe. Deve abandonar de vez o Grande Prêmio da África do Sul. Aí está Arthur Merzario. É o 5º que abandona, Arthur Merzario. Hunt abandonou com problemas no motor, como você viu, saiu fumaça para tudo quanto é lado. Emerson Fittipaldi, que quebrou a barra de suspensão traseira. Rosberg, com problemas de pneu. Jabouille, problemas no motor do seu turbo. E Arthur Merzario agora com problemas na suspensão. São os 5 que abandonam. Ficam 21 na pista. Vamos à classificação oficial do Grande Prêmio da África do Sul. Após a 41ª volta. Primeiro, Ricardo Patrese. Segundo, Depailler. Terceiro, Lauda. 4º, Scheckter. 5º, Andretti. 6º, Watson. 7º, Peterson. 8º, Alan Jones. 9º, argentino Reutemann. 10º, Villeneuve. 11º, Lafitte. 12º, Patrick Tambay com a sua McLaren. Perceba que as duas Ferraris andando realmente juntas. Reutemann em 9º e Villeneuve na 10ª posição. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Vem ver o verde da varanda, vem ver a natureza e o nascer. No melhor ponto de Jacarepaguá, a natureza mora na sua varanda. Apartamentos com salão, 3 quartos, 1 suíte e garagem, cercados de varandas ajardinadas e de uma vista sem limites. Varandas do Sol. Venha viver em Jacarepaguá. Giliá Imóveis. Varandas do Sol. É a 42ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. O último colocado dessa prova é Jochen Mass, que você viu que parou no box na 20ª volta, retornou. Fica muito difícil para tirar o atraso. Aí o austríaco Nick Lauda. Que vai exatamente tirando por volta diferença de 2 décimos e vai se aproximando muito de Patrick Depailler.
acontecer com o Lauda. E volta por volta, apesar de ter feito sinal para o box que teria um problema no carro, não voltou. Na volta seguinte, não ergueu de novo o braço, continua e está, inclusive, tirando por volta 2 décimos. Ciro José observando o Grande Prêmio da África do Sul, depois de várias alternativas. Realmente é uma corrida cheia de alternativas. E mais uma vez confirma-se a impressão e a característica marcante da pista de Kyalami. Ela altera constantemente o comportamento dos carros. E tanto que é verdade que você já observou que as posições também se alteram a todo instante. Aí está o carro de Jochen Mass, que foi para os boxes nesse instante. Portanto, mais um está com problemas aí de pneus. E a presença de Patrese no primeiro lugar, aparentemente pode até ser considerado como uma surpresa. Mas o carro já tinha tido um rendimento muito bom no Rio de Janeiro. Aliás, foi aquela sua primeira corrida. Nos treinamentos oficiais para esta prova em Kyalami, ele também desenvolveu-se com muito acerto, conseguindo, portanto, agora ganhar o primeiro lugar. Resta agora saber se o carro terá condições de manter o mesmo ritmo desenvolvido até aqui para suportar este primeiro lugar e o ataque também de Patrick Depailler. George Scheckter, um pouquinho mais longe de Mário Andretti. Quarto colocado, George Scheckter. Resta saber se ele está um pouquinho mais longe, porque o André está atrás ou se o André passou. Exatamente, ele está um pouquinho mais longe porque o Andretti está na frente do George Scheckter. Tentou e conseguiu. Mário Andretti. E o problema começa a ameaçar agora o Grande Prêmio da África do Sul. Hoje pela manhã, no treinamento de 30 minutos, choveu muito. Depois o tempo abriu, o sol apareceu. Agora nuvens negras rondando o autódromo de Kyalami. E se chover, poderemos ter com a chuva a paralisação da corrida. Estamos na volta de número 46, são 78. O autódromo está localizado a 27 quilômetros da cidade de Joanesburgo e já em Joanesburgo chove. A confirmação das posições. Patrese o primeiro, Depailler segundo, Lauda terceiro, Andretti agora o quarto colocado, George Scheckter, que já foi líder, quinto colocado, Watson sexto, Ronnie Peterson sétimo colocado, Alan Jones oitavo colocado, Carlos Reutemann, argentino, nono colocado, Villeneuve o 10º colocado, Lafitte 11º, também 12º. E a posição de momento é muito importante em razão da chuva que se aproxima do autódromo de Kyalami. A vantagem de Niki Lauda, o terceiro colocado, para o quarto colocado, Mário Andretti, é de 8 segundos. O outro que abandona o Grande Prêmio da África do Sul, Jochen Mass. Definitivamente fora. Largaram 26, estamos com 20 na pista. Para poder entrar com um pouco mais de condição nas curvas. E observe que Niki Lauda vai aumentando o seu trem de corrida, o ritmo de corrida vai se aproximando bastante de Depailler. Mais uma vez o líder da prova permanece mantendo o ritmo, Ricardo Patrese, com seu Arrows.
duelo vai se travando na 9ª, 10ª e 11ª posições. Reutemann, Villeneuve e Laffite. E por coincidência, 3 carros com motores de 12 cilindros que não conseguiram, já nos treinamentos, um desenvolvimento perfeito e uma classificação boa para a prova. A exceção, pelo menos tem sido até agora, a presença das Brabham com o Nick Lauda e o John Watson, que conseguem classificação entre os 6 primeiros. E aproveitando a classificação oficial na 47ª volta, Patrese o primeiro, segundo Depailler, vocês estão vendo o ATS de Jarier, terceiro Nick Lauda, quarto Andretti, quinto George Scheckter, sexto Watson, sétimo Peterson, oitavo Alan Jones, nono Reutemann, 10º Villeneuve, 11º Laffite e 12º para Patrick também. Quadragésima oitava volta. Ricardo para trás e completou. Exatamente 30 voltas para o encerramento. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Meus amigos, nesse momento devemos levantar as nossas taças para homenagear aquele que... Para homenagear... Chegou a nova linha Tecnos. Os relógios que vão mudar a paisagem do seu pulso. Conheça a nova linha Tecnos. E morra de vergonha do relógio que você tem no pulso. Tecnos, o suíço mais pontual do mundo. 49ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Liderança para Ricardo Patrese. John Watson vai melhorando bastante a sua posição. Ele está em sexto lugar, mas quase que encostado no sul-africano George Scheckter, que com problemas de estabilidade pode perder a 5ª posição para a Brabham de Watson. Dificilmente o Scheckter conseguirá manter a sua posição. A bandeira azul foi para Jarier, está uma volta atrasada. E o Patrese atrás dele. Clay Regazzoni e Hans Stuck, que não se classificaram com o Shadow, nem permaneceram no autódromo de Cayalame. E já houve a ultrapassagem do Watson por Jody Scheckter. E a passagem agora do Patrese que você viu sobre o carro de Jean-Pierre Jarier. Está uma volta atrasada em relação ao líder da prova. Nas primeiras 6 posições, portanto, uma alteração. George Scheckter com muito problema, perdendo a posição. Fica agora Patrese em primeiro, Depailler na segunda, terceira posição Lauda, quarto para Andretti, quinto para Watson, sexto para Scheckter e 7º para Peterson. Na 51ª volta. A chuva chegar com 2/3 da prova já realizados, teremos a paralisação e a bandeirada final. Patrick Depailler mantendo a segunda posição, mas Lauda chegando muito perto.
E o George Schetter perde também a sexta posição. Passa para sétimo, possibilitando a recuperação de Ronnie Peterson, que agora é o sexto classificado. Portanto, Patrese, Depailler, Lauda, Andretti, Watson e Peterson são os 6 que conseguem, pelo menos até agora, pontos nesta terceira prova do Mundial de 78. Aí John Watson, quinto colocado, Peterson, o sexto, encostado em John Watson. Veja bem, o sueco Ronnie Peterson, bem próximo de John Watson. As 6 primeiras posições, Patrese, Depailler segundo, Lauda terceiro, Andretti quarto, Watson quinto, Peterson sexto. Nick Lauda, Mário Andretti. O Andretti passa o Lauda. Peterson, Watson. Watson, Peterson. Watson na quinta, Peterson na sexta. Rupert Keegan, você está vendo aí que o carro também está com problemas de motor e deve fatalmente parar. Jogando muito óleo na pista. Abandona Keegan. 7 carros fora do Grande Prêmio da África do Sul. Lembrando a você que Emerson Fittipaldi parou na sexta volta com a quebra da barra da suspensão traseira. George Scheckter está na 7ª posição, agora é ameaçado por Alan Jones. Patrese se livrando de mais um retardatário. Aí o carro saindo muita fumaça. A Ferrari de Villeneuve. Ferrari de Villeneuve abandonando o Grande Prêmio da África do Sul. Ele que estava na 10ª posição. Laffite ganha uma, também. Aí está Villeneuve deixando a sua Ferrari. É o 8º carro a abandonar o Grande Prêmio da África. Apenas 18. E o Villeneuve atravessando com muito cuidado, quer dizer, correndo muito. E o Keegan que insiste em levar o carro para o box. E conseguiu. Patrese tem Pironi. Carlos Reutemann da Argentina. Carlos Reutemann da Argentina foi para a rede. É outro que abandona a prova. De fora também as duas Ferraris.
abandono do argentino Carlos Reutemann. E fogo. Fogo no carro do argentino Carlos Reutemann. Veja a marca de pneus, ele freou e foi direto. A marca de pneus aí no canto esquerdo do seu vídeo. Já foram completadas 55 voltas. Patrick também, que vai para a 8ª posição por problemas. Aí Keegan. Ele insistiu em trazer o carro de volta ao box na tentativa de, pelo menos, continuar na corrida. E aí está o carro de Patrick também, que também vai para o box. Pode observar que ele teve um problema, deve ter rodado, batido, e vai ser trocado o aerofólio traseiro. O problema também de Keegan tinha deixado muito óleo na pista. Ou então uma pura coincidência, porque logo após Reutemann bateu, também. Também abandona de vez. Dez carros já fora do Grande Prêmio da África do Sul. Apenas 16 na pista. Lauda também não passou, deve ter encontrado algum problema, parado. Agora subiu ainda mais o Ronnie Peterson, também o John Watson. Patrese, Depailler, Andretti, Peterson, Watson, Schetter, Alan Jones é o 7º classificado. Portanto, apenas um carro de 12 cilindros continua na corrida, que é o carro de John Watson. E os outros da Ferrari, o carro de Lauda também, os carros de 12 cilindros encontraram terríveis dificuldades para boas colocações na prova. Muito embora Niki Lauda tivesse conseguido um tempo muito bom nas provas de classificação. Mas no desenvolvimento da corrida sentiu-se de início, olha aí outro com problema também de 12 cilindros, o carro de Jacques Lafitte. E esses carros realmente não estão tendo a possibilidade de um desenvolvimento perfeito. Confirmando os 7 primeiros colocados, Patrese liderando, Depailler. 2º colocado, Andretti. 3º colocado, Peterson. 4º colocado, Watson é 5º, George Scheckter. 6º colocado, Alan Jones, o 7º. Fica uma situação muito boa para Mário Andretti, que vai liderando o Mundial de Pilotos. George Scheckter. Tá aí George Scheckter. Também rodou. O 6º colocado, aí está George Scheckter abandonando o Grande Prêmio da África do Sul. Ele que chegou à liderança, ficando 10 voltas à frente desse Grande Prêmio.
Já completadas 60 voltas, faltando 18. Portanto, agora com essa parada, o Alan Jones sobe para 6º lugar. E o líder Patrese. As 6 primeiras posições, Patrese, primeiro, Depailler, segundo, Andretti, terceiro, quarto, Peterson, quinto, Watson, sexto, Alan Jones. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. A Atlântica Boa Vista segura navios, segura aviões, segura indústrias. A Atlântida Boa Vista segura automóveis, segura residências, segura vidas. Nos navios, nos aviões, nas indústrias, nas residências, a Atlântica Boa Vista garante o dia de amanhã. Volta de número 62 do Grande Prêmio da África do Sul. Muita gente já fora da corrida. James Hunt, Emerson Fittipaldi, Rosberg, Jabouille, Arturo Merzario, Jochen Mass, Hubert Keegan, Villeneuve, Reutemann, também e George Scheckter. 11 carros, portanto, 15 apenas na pista. Depailler se mantém na segunda posição. Esse é Didier Pironi. Depailler tem o número 4, ele que é o segundo colocado. Patrese, que está no primeiro lugar, largou na 7ª posição. Depailler, que está em segundo lugar, largou na 12ª. Mário Andretti, que está em terceiro lugar, largou na 2ª posição. Peterson, que é o 4º colocado, largou na 11ª posição. John Watson, que é o 5º colocado do Grande Prêmio da África do Sul, largou na 10ª posição. E Alan Jones, que é o 6º colocado, largou na 18ª posição. No 7º lugar está Jacques Lafitte, no 8º Rolf Tomlin e no 9º lugar está Rebach. Tudo isso com 62 voltas completadas. Carro de Andretti. Tem aí fumaça, bandeira amarela. John Watson.
quinto colocado, Watson. Fica difícil para identificação, Fórmula 1, pelo lado de trás. Só que é o carro exatamente de Ricardo Patrese. É o carro exatamente do líder da prova, Ricardo Patrese. O líder da prova passa a ser Depailler, na volta de número 64. Depois de uma corrida soberba de Ricardo Patrese. Fez de tudo no Grande Prêmio da África do Sul, é obrigado a abandonar. Evidentemente está ali desolado, olhando para o seu carro. A gente chamava atenção ainda há pouco pela boa conduta que vinha tendo o Ricardo Patrese, que você está vendo aí. Mas também chamávamos a atenção no problema mais importante, saber se o carro suportaria o ritmo muito veloz, o ritmo muito forte imposto à corrida por Ricardo Patrese. E realmente o motor acabou sentindo os efeitos e deu problemas, obrigando a Ricardo Patrese a abandonar a competição. O líder da prova é o francês Patrick Depailler, que largou na 12ª posição. O segundo colocado agora é Mario Andretti. O terceiro é Peterson. O quarto é Watson. O quinto é Alan Jones. O sexto, Jack Lafitte. O sétimo, Stommler. E o oitavo, Rebach. Portanto, é o quarto líder nesse mesmo grande prêmio. Saiu Andretti, George Scheckter, depois Ricardo Patrese e finalmente Depailler. Fato que nesse ano é uma autêntica novidade, porque Andretti largou e ganhou de ponta a ponta na Argentina e Reutemann fez o mesmo no Brasil. Para que você tenha uma ideia, a diferença de Patrick Depailler para Mario Andretti, aí está o carro de Patrick Depailler, é de 14 segundos. Depailler tem à frente Pironi, que é o seu companheiro de equipe. Está nas últimas posições. O projeto desse carro foi oferecido à equipe Copersucar, carro que é dirigido hoje pelo Patrick Depailler. Obrigado a diminuir um pouco o ritmo nessa volta, Patrick Depailler. Stommler está na 7ª posição, atacando Lafitte, que é o 6º colocado. Stommler também está dirigindo um Arrows, o mesmo carro que Patrese vinha liderando o Grande Prêmio da África do Sul. Vejam aí as duas Lotus, Peterson Andretti. Andretti o segundo, Peterson o terceiro. O sueco tentando ganhar a 2ª posição para conquistar 6 pontos. Como estamos no início da temporada, não deve haver um trabalho de equipe, porque Andretti vem liderando o campeonato. É muito mais importante os pontos para Andretti do que para Peterson.
66 voltas já completadas. A diferença das duas notas para o primeiro colocado, Depailler, andando na base de 14, 13, 15 segundos. A 12 voltas do encerramento da corrida, evidentemente, é boa e bastante cômoda a posição de Patrick Depailler que você está vendo aí. A não ser que ele também tenha qualquer problema de ordem mecânica no carro, aí então as Lotus que estão no segundo e terceiro lugares poderiam se aproximar. Mas se considerarmos que Patrick Depailler possa continuar neste mesmo ritmo, não haverá tempo para que as Lotus possam se aproximar muito dele. Modificação na sexta posição, cai Laffite para a sétima, Stommelen passa para a sexta. 6 primeiros colocados agora, Depailler o primeiro, Andretti o segundo, Peterson o terceiro, John Watson o quarto, Alan Jones o quinto e sexto, Rolf Stommelen. Ficou 2 anos fora, retornando agora o piloto Rolf Stommelen, que teve aquele problema na Espanha. Não sei se vocês se recordam quando o circuito de Montjuïc foi vetado em definitivo. Voltas para terminar o Grande Prêmio da África do Sul. Até agora não chegou a informação por que parou Nick Lauda, que vinha na segunda posição. A luta em família de Andretti e Peterson. Para quem acompanha os bastidores da Fórmula 1, todo mundo sabe que Ronnie Peterson, inclusive, está pagando para correr com a Lotus. O seu patrocinador destinou uma verba muito grande e é por isso que o Colin Chapman aceitou a volta de Ronnie Peterson. E pode ser que o sueco tente realmente ultrapassar a Mario Andretti. Ronnie Peterson tem 2 pontos no Campeonato Mundial. Esse é John Watson. Andretti é o líder com 12. Lauda, que já está fora, é o segundo com 10. Reutemann, que também já está fora, é o terceiro com 9. Emerson Fittipaldi, que é o quarto com 6, também está fora. E Depailler, que é o quinto colocado com 4 pontos, é o líder da prova. Pode marcar mais notas, totalizando 13. 8 voltas para o encerramento, mantém-se a posição de Depailler como primeiro, Andretti fica com a segunda, Peterson com a terceira, Watson com a quarta, Alan Jones com a quinta, Stommelen com a sexta e Laffite com a sétima. Patrick Depailler. Impressão de problemas de estabilidade com Patrick Depailler. Procurando conduzir seu Tyrrell com muito cuidado, o francês.
Lauda parou porque rodou na pista e na curva Cabeça de Leão ficou com o seu carro parado. Muita expectativa no box de Ken Tyrrell, que observa o rendimento de Patrick Depailler. É porque Depailler não é que decaiu, mas ele diminuiu um pouco o seu ritmo. Não está forçando tanto o carro, justamente porque você pode observar que ele está com alguns problemas de estabilidade. Além do que, a pista também está muito ondulada, dificultando um trabalho mais efetivo dos pilotos. E a diferença vai diminuindo muito e perigosa para Depailler. Mário Andretti e Peterson vão se aproximando de Depailler. Já não existe mais a perspectiva de chuva. O vento levou a chuva para o outro lado da cidade. Vamos acompanhar atentamente a diferença de Depailler para Mário Andretti nesta volta. Entre Depailler e as duas lotes está o Didier Pironi. Volta de número 72, faltando 6 para o encerramento do Grande Prêmio da África do Sul. John Watson, quarto colocado, Alan Jones, o quinto, Stommelen, o sexto, Jack Lafitte, o sétimo. Você pode observar que a diferença diminuiu bastante, porque ainda há pouco o carro de Patrick Depailler, que aí está, estava atrás do seu companheiro de equipe, Didier Pironi. E agora são as Lotus que se aproximam do carro Tyrrell, número 3. E ele poderá, inclusive, retardar um pouco, ou pelo menos tentar retardar um pouco a ultrapassagem para dar mais folga do Patrick Depailler. As Lotus já estão encostadas em Didier Pironi. A diferença cai muito. Aí o líder da prova é Depailler. Andretti já abrindo para ultrapassar Pironi. Daqui a pouquinho será a vez de Peterson. É a volta de número 73. 5 para terminar, o número exato de Andretti. Sempre lembrando que o brasileiro Emerson Fittipaldi parou na sexta volta com quebra da suspensão traseira. O Peterson, olha o Andretti. O problema no carro, Andretti. Perde a posição, Mário Andretti para Ronnie Peterson. Foi um problema assim de momento, né? De estalo. Peterson assumindo a segunda posição no Grande Prêmio da África do Sul, com o Andretti na terceira, Depailler na primeira posição. E Peterson agora procura encostar no Patrick Depailler. Há muita expectativa no boxe da Tyrrell, com Ken Tyrrell praticamente na pista.
Momentos de muito nervosismo, com Peterson chegando muito perto de Patrick Depailler, na volta de número 74. E nessa volta de número 74, Depailler avisou ao box da Tyrrell alguma coisa. A classificação agora é a seguinte: Depailler primeiro, Peterson o segundo, terceiro Andretti, quarto Watson, quinto Jones, sexto Stommelen e sétimo Jack Lafitte. Esta é a volta de número 75, são 78. Aí Patrick Depailler. O Andretti também já perdeu a terceira posição, foi ultrapassado pelo John Watson. Ficando então Depailler primeiro, segundo Peterson, terceiro Watson, quarto Andretti, quinto Jones e sexto Stommelen. Aí está o Andretti. Vai abandonar o Grande Prêmio da África do Sul. Interessante que o carro dele parece que desliga e depois liga de novo. Parece problema de ignição. Nesse final de Grande Prêmio, as posições sendo inalteradas. Depailler, logo atrás o sueco Ronnie Peterson. Veja bem Peterson, tentando ultrapassar a Depailler. Aí está a briga Peterson-Depailler. Peterson vai com tudo. Peterson vai com tudo na penúltima volta. E Depailler tentando de qualquer maneira manter. Veja bem, a luta sensacional Depailler-Peterson. É a briga pela primeira posição. Por fora, por dentro, voltou por dentro. Depailler não deixa. E rebaque à frente. Esse que é o problema. O rebaque atrapalhou o Ronnie Peterson. Vamos ver agora, agora deu. Agora deu. Peterson assume a liderança do Grande Prêmio da África do Sul. Mas como tentou, como veio, acreditou na possibilidade da vitória. O sueco Ronnie Peterson ultrapassa Patrick Depailler na penúltima volta do Grande Prêmio da África do Sul. Veja de novo, ele tentou por fora, não deu. Depailler fechou bem. Ele foi imediatamente para outro tangenciamento de curva. Sensacional, Ronnie Peterson. De forma brilhante. E a bandeirada para o sueco Ronnie Peterson. Nos instantes finais do Grande Prêmio da África do Sul, com a ultrapassagem verdadeiramente sensacional do sueco. Tentando de qualquer maneira. O importante era passar, nem que fosse por cima. Há uma festa incrível no box da Lotus. O Ronnie tentou 4 vezes. 3 vezes pelo caminho mais difícil, porque não lhe abria a passagem. O Patrick Depailler, inclusive quando ele tentou por fora, foi fechado pelo rebaque, também não tinha outro lado para ir. Não foi culpa do rebaque, ele não tinha condições, ele estava fazendo sinal para os dois passar, mas os dois ao mesmo tempo não ia dar. Então, quando houve a chance, ele fechou outra vez e conseguiu a ultrapassagem sobre Patrick Depailler. Uma vitória sensacional de Ronnie Peterson quando iniciava a última volta, com festa no box da Lotus, com o boné de Colin Chapman sendo jogado mais uma vez. E a tristeza, é claro, de Ken Tyrrell, que viu nos últimos 2.000 metros fugir a vitória de Patrick Depailler, que realmente não teve muita sorte. E a audácia de Ronnie Peterson, e sabendo que ou era ali ou não era nunca mais, fez de tudo e conseguiu essa vitória brilhantíssima no Grande Prêmio da África do Sul. Aliás, comprovando mais uma vez que o Patrick Depailler positivamente não é um piloto de muita sorte.
Ele nas provas, nos momentos decisivos, em várias provas, acaba sempre sendo traído por algum problema. Hoje, visivelmente, por um problema de ordem mecânica no carro, já que a sua diferença era bastante grande e aos poucos ele foi sendo obrigado a diminuir o seu ritmo e acabou permitindo, nos instantes derradeiros da prova, a ultrapassagem do Ronnie Peterson. Hector Rebaque saindo do carro, explicando que realmente ele não podia fazer nada. Ele estava pedindo para que passasse o líder e passasse o vice-líder. Mas ficou realmente no sanduíche e acabou, sem querer, atrapalhando um pouco a Depailler. Ronnie Peterson, o primeiro classificado, Patrick Depailler, o segundo, John Watson, o terceiro, Alan Jones, o quarto, e agora com essas alterações nos últimos instantes, esperando-se, evidentemente, a confirmação do quinto e sexto classificados. Ronnie Peterson vai para 11 pontos com os 9 obtidos. Patrick Depailler, com os 6 obtidos, vai para 10 pontos, fica ao lado de Nick Lauda. Andretti continua com os 12 pontos. Aguarda-se apenas o resultado oficial da quinta e sexta posição, porque o Andretti estava ali na penúltima volta quando parou.